Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar, derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante que o ministro abordou. Como a mente e a vontade, quando ficam passivas, podem assim abrir brechas espirituais? Vamos tentar entender melhor esses riscos, né? Começando pela mente, então. O ministro descreve uma situação em que a mente fica passiva mesmo, quase só recebendo uns pensamentos estranhos, impuros, confusos, até blasfemos, que surgem assim meio do nada. Exato. E o ponto principal que ele levanta é que esses pensamentos, muitas vezes, não viriam da própria pessoa, sabe? Mas de espíritos malignos. Ele até destaca aqueles pensamentos que aparecem como relâmpagos, ideias súbitas. Ah, sim. E ele alerta, que sugestões que pedem uma ação muito rápida, impulsiva, geralmente não são do Espírito Santo. Faz sentido. E ele até liga isso com o perigo de falsas doutrinas, citando lá 1 Timóteo. Quer dizer, mesmo meditando e estudando a Bíblia, poderiam vir ideias enganosas. Sim, tipo, nossa, você é um vaso especial. Isso. Ou sua obra vai ser incrível. Coisas que inflamam o ego, E aí a pessoa baixa a guarda. É um ponto bem crítico mesmo. Esses pensamentos, segundo o ministro, podem fazer o crente começar a fantasiar com a própria glória, sabe? Meio que deixando a razão de lado. Ele até comenta sobre pregadores que às vezes aceitam essas revelações repentinas sem muito critério. Sem questionar a fonte, Exatamente. Atribuem a Deus, mas a origem pode ser outra. E não são só pensamentos. Tem mais coisa associada a essa mente passiva. Tem sim. O ministro fala de outros fenômenos, olha só. Imagens que surgem na mente, às vezes boas, às vezes impuras, sonhos também. Aí ele frisa a importância do discernimento. Como assim? Ele diz que os sonhos de Deus trazem paz, tranquilidade. Já os malignos seriam bizarros, perturbadores, sabe? E ele menciona até insônia ou um esquecimento estranho, dificuldade de concentrar. Tipo, a mente dispersa na oração, na leitura. Nossa! Tudo isso, para ele, seriam sintomas dessa vulnerabilidade que a passividade mental cria. Entendi. E não é só a mente, O ministro fala também da vontade passiva. Ele usa aquele versículo de Efésios sobre dar lugar ao inimigo? Isso, Efésios 4:27. E ele associa esse lugar ao pecado. Mas olha que interessante, não só o pecado de fazer algo errado. Ah, o pecado de omissão. Exatamente. Ele foca muito nisso, como Tiago descreve, saber o bem que deve ser feito e não fazer. A passividade da vontade seria justamente isso. Não usar os talentos, as capacidades que Deus deu. Essa inércia, abre a porta. E como ele define mais precisamente essa passividade da vontade? O que seria? Seria assim. A pessoa parar de usar ativamente a própria vontade. Deixar de escolher, de direcionar a própria vida, entende? É perder o controle de si, perder a autonomia que Deus nos deu. E por que alguém faria isso? Segundo o ministro, pode ser por não querer usar os talentos e ficar só esperando Deus agir, sabe? Ou por ter uma ideia errada sobre se unir a Deus, achando que tem que anular a própria vontade, virar tipo um fantoche. Entendi. E ele mostra uma diferença na forma como Deus age e como Satanás age em relação à nossa vontade? Mostra sim, e é um contraste bem forte. Deus, ele diz, busca a nossa cooperação, uma cooperação ativa, da nossa vontade livre. Ele cita João, Se alguém quiser fazer a vontade dele. Ou, se vós estiverdes em mim. Deus quer nossa participação consciente. E Satanás? Já Satanás, segundo o ministro, elige o contrário, que a gente pare de usar a vontade. Ele quer a passividade para poder manipular e escravizar. Deus quer parceiros autônomos. Satanás quer
autômatos. Que coisa séria. E ele descreve como alguém chega nesse ponto. Um processo, talvez? Descreve. É um caminho perigoso que começa muitas vezes na ignorância. A pessoa não sabe como cooperar com Deus direito ou como discernir o mal. Aí vem um engano. Isso. A pessoa é enganada e passa a achar que ser passivo é ser obediente a Deus. O próximo passo é a passividade mesmo, parar de agir, de escolher. E isso pode levar ao que ele chama de entrincheiramento. Entrincheiramento? O que é isso? É quando a pessoa perde a capacidade de decidir, fica presa no medo, dependente. Ele até relaciona com Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E lembra Romanos 6,16. A gente se torna escravo de quem a gente obedece, mesmo que seja por engano. Nossa, fica muito claro então a importância de estar atento, ativo, né? Sem dúvida alguma, a conclusão que o ministro cheira é essa: conhecimento espiritual, vigilância constante e uma mente e uma vontade que trabalham junto com Deus ativamente. Isso é fundamental. Passividade não é submissão de verdade, é uma porta aberta para o engano. A obediência real envolve a nossa participação consciente, voluntária. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se a passividade abre essas brechas, como será que o exercício ativo da nossa fé, do discernimento e da nossa vontade alinhada com Deus no dia a dia, sabe? Mesmo nas pequenas decisões, nos momentos de quietude, como isso pode se tornar uma fortaleza contra essas influências? Fica aí a reflexão. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.